Meu, imagina só, você tá na sua mesa, desenhando de boinha, e de repente um cliente acabou de te pagar por um desenho que você fez da sua casa. Parece bom demais para ser verdade, né? E é para 90% das pessoas que desenham. Elas desenham, postam nas redes sociais, tentam vender a sua arte, mas ninguém compra. E por que alguns artistas ganham bastante dinheiro ilustrando e outros mal conseguem fechar um trabalho no mês? A diferença está no caminho que eles escolhem. O mesmo caminho que essa artista, a Bruna Bandeira, também seguiu para conseguir faturar mais de R$ 225 mil por ano com ilustração. E se você já tentou viver da sua arte e não conseguiu, se você continuar ignorando os conceitos que eu vou te revelar aqui, pode ser que você nunca consiga mesmo. Eu quero te provar que você não precisa ter uma técnica muito avançada, um portfólio gigante, com muitos projetos, ou postar todos os dias na rede social para você começar a ganhar dinheiro ilustrando, a transformar o desenho na sua profissão, ou você usar esse hobby para você ter uma fonte de renda extra. Nesse vídeo eu vou te mostrar os valores reais que eu já cobrei por alguns projetos de ilustração, e alguns são bem maiores do que essa notificação que você viu. Eu vou te mostrar também quanto que o mercado paga para diferentes tipos de ilustração, para você poder saber quanto que você cobra nos seus desenhos por aí. Vou te mostrar também o erro fatal que impede a maioria dos artistas de ganhar dinheiro com a sua arte, e uma estratégia alternativa vai te ajudar a crescer como artista e a ganhar dinheiro ilustrando, mesmo que você seja um iniciante. E mais uma coisa, 17 mercados diferentes onde você pode ganhar dinheiro com ilustração, e eu aposto, alguns deles você nunca ouviu falar. Mas antes disso, será que essa aula é realmente para você? Vamos combinar o seguinte: se você se encaixa em um desses 5 perfis, esse conteúdo vai te ajudar. Primeiro, se você já desenha e quer transformar isso na sua fonte de renda principal, ou se você quer fazer uma renda extra com as suas artes. Se você trabalha em outra área e quer fazer uma transição para a carreira de ilustração. Se você já é de alguma outra área criativa, como design, publicidade, marketing, e você quer incluir a ilustração nos seus serviços. Ou se você é um autor independente e você quer passar a ilustrar os seus próprios livros. Se identificou com algum desses? Fica aqui comigo. Eu me chamo Diogo Guimarães Ladeira, ou o Dig para os mais íntimos. Eu sou ilustrador há mais de 15 anos e criador do Viver de Ilustra, um treinamento focado em ajudar os ilustradores a viverem bem fazendo aquilo que amam. Já trabalhei com várias marcas como Vivo, Itaú, Special Dog, Sesc, grandes editoras, e hoje eu consigo ser bem remunerado trabalhando com a minha paixão, desenhar. E tem um mercado dos 17 que eu ainda vou te mostrar, que eu particularmente trabalho bastante, que é a ilustração infantil. Por exemplo, esse livro aqui é um projeto de ilustração infantil. Eu produzi esse livro para a editora Matricência sobre a adaptação escolar das crianças. E dá para ver que ele é um livro simples, mas muito bem trabalhado. Todas as páginas dele são ilustradas, ele é bem colorido e bem divertido. Mas sabe o que é mais legal desse projeto? Além de eu ter me divertido muito trabalhando nele, eu recebi um valor bem legal para ilustrar esse livro. Eu recebi um total de R$ 12.500. E esse aqui também é um projeto de livro infantil que eu ilustrei recentemente. E nesse projeto aqui eu recebi R$ 6.000. Nada mal se você comparar, que tem outros empregos, profissões sérias, tradicionais, que não pagam esse tipo de salário. E eu não estou mostrando esses valores aqui para me gabar, tá? Eu estou mostrando porque a gente está acostumado, desde criança, a achar que a gente não pode viver de arte. E eu estou aqui para te dizer que isso não é verdade. E apesar desses valores serem muito bons, mais para frente eu vou te mostrar um outro projeto que eu fiz para um outro mercado, nada muito complexo de se fazer, mas que me totalizou R$ 18.000. Ganhar R$ 18.000 para ilustrar, para desenhar, para mim isso é sensacional. E antes que você duvide, diga que a arte não dá tudo isso, eu quero te dizer que um dia eu também pensava assim, só que eu me deparei com um caminho que funcionou para mim, então eu sei que ele pode funcionar para você também. Mas é óbvio que eu não cobrava esses valores quando eu comecei a ilustrar. Aliás, adivinha quanto que eu recebi pelo primeiro desenho que eu vendi na minha vida? Se eu falar, você vai rir da minha cara. Sabe quanto foi? R$ 3, eu juro.
Cobrei R$ 3, você acredita? Eu tava dentro do Banco Bradesco, lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Eu tinha 15 anos e eu trabalhava como office boy. Eu tava lá esperando na fila e eu sempre levava lápis e papel pra ficar desenhando na fila. E aí naquele dia eu decidi desenhar os caixas. Dava pra ver, né? Eles estavam os 3 juntinhos assim. E esse aí é o desenho que eu fiz, né, naquela época. Eu entreguei o desenho pro Carlão, foi o caixa que me atendeu. E o cara pirou. Ele pirou e chamou os outros caixas também. Pô, vem cá, vem ver, o cara desenhou a gente aqui. E aí virou aquela bagunça. Os caras pararam de trabalhar, a galera na fila não entendendo nada que estava acontecendo. E, foi um caos. Agora, imagina a cena. Os caras queriam comprar o desenho. E eu tava em choque. Porque nunca tinha acontecido aquilo comigo, né? É sério, eu comecei a suar frio, eu não sabia o que falar e eu não sabia quanto cobrar. E aí a conta foi o seguinte, eu olhei para os 3 caras, pensei, pô, são 3 desenhos, pronto, R$ 3. Ah, meu Deus. Mas, apesar de ter cobrado muito pouco, aquilo foi muito valioso para mim, porque eu descobri que aquilo que eu fazia por brincadeira valia alguma coisa para alguém. Mas então, como que eu fui de R$ 3 por desenho para projetos de mais de R$ 10 mil com ilustração? Bom, acontece que a partir dali comecei a fazer bastante caricaturas, retratos, porém eu tinha muita dificuldade de ganhar bem com esse tipo de desenho. E eu perdi as contas de quantas vezes eu pedi a conta do trabalho para tentar viver só de desenho, só de ilustração, mas não dava certo. Eu tinha que voltar para o CLT porque faltava cliente, faltava grana. Até que chegou um momento, eu estava casado, as responsabilidades aumentaram e para pagar as contas eu morava numa cidade e trabalhava em outra, num trabalho que não tinha nada a ver comigo, nada a ver com ilustração, num consultório de um dentista. E para você ter uma noção do quão nada a ver era, o cara me contratou porque eu disse para ele que eu meditava. E o cara era bitolado em meditação. Então ele foi com a minha cara e me contratou por causa disso, e não pelo que eu sabia fazer. Eu só sei que eu trabalhava com algo que eu não gostava, chegava em casa cansado e ganhava pouco. E no meio desse caos, para alegrar minha vida, eu descobri que eu ia ser pai. E apesar da alegria, dessa notícia, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. E eu não sabia como que eu ia dar conta de cuidar de uma família, de sustentar uma criança com o salário que eu ganhava na época, não dava para nada. Até que um dia aconteceu uma coisa que mudou tudo. Antes de ir pro trabalho, estava sentado no fundo de casa, com uma xícara de café, refletindo o que eu podia fazer para sair daquela situação. Aí eu lembro que eu olhei para cima e falei, Deus, o que eu faço para ganhar mais? O que eu faço para mudar de vida? E eu juro para você, como se fosse um sussurro no meu ouvido, eu ouvi a seguinte palavra, desenha. E aquela palavra ressoou na minha mente. E aí eu percebi que de fato fazia tempo que eu não desenhava nada. É difícil, você se manter motivado, com paixão, numa parada que não tá dando certo. E aí beleza, eu fui pro trabalho, mas eu não vi a hora de voltar para casa para desenhar. E quando eu voltei, por algum motivo, eu decidi fazer um desenho diferente das caricaturas que eu sempre fazia. Entrei no Pinterest, peguei uma foto de um gatinho e eu resolvi desenhar esse gatinho. E quando eu postei esse gatinho na minha rede social, uma mulher que eu já tinha feito uma caricatura para ela, viu esse desenho e veio conversar comigo. E ela me disse que ela não sabia que eu fazia outros tipos de desenho também. Ela me contou que ela tinha uma editora, que ela trabalhava com ilustração infantil e a partir daí se abriu um mundo que eu não conhecia. Eu estava tão acostumado a desenhar só pessoas que eu não parava para pensar que poderiam existir outros mercados também. Ela me passou uma porrada de desenho para fazer e me passou também uma tabela que a editora usava para precificar o trabalho dos ilustradores. Cada ilustração tinha um preço, dependendo do tamanho da ilustra e da complexidade. E aí eu comecei a fazer o cálculo. Uma ilustração aqui por 150, outra por 300, essa daqui 600 e por aí vai. Quando eu vi, eu ia receber R$ 16 mil. E eu não acreditava. Inclusive, eu tive que chamar o meu cunhado, que também desenha, para me ajudar nesse projeto de tanto desenho que tinha para fazer. É claro que eu não passei a receber esse valor todos os meses, porque varia muito, Mas acontece que eu saí de um trabalho que eu não gostava e ganhava pouco para ganhar R$ 16 mil com uma parada que eu sempre amei. E esses aqui, são os valores da tabela que eu fui somando, naquela época. Claro que já está atualizado com os valores de hoje. Agora, uma coisa que você deve estar se perguntando é, pô, Diogo, toda vez que eu vou cobrar valores muito menores do que esse que você está mostrando, o cliente some. Como que eu vou cobrar tudo isso de um cliente? E isso é verdade, com uma única diferença. Eu só consigo cobrar esses valores e fechar um projeto de R$ 16 mil porque eu não estou fazendo uma commission. O meu cliente
não é uma pessoa física. Esse é o principal motivo do porquê a maioria das pessoas que desenham não conseguem ganhar dinheiro ilustrando. Muitas pessoas adoram ilustração, mas poucas estão dispostas a pagar bem por uma ilustra. Pô, pensa comigo, quem tem 16 mil reais para comprar sua arte? Sabe quem tem esse dinheiro? Empresas. Empresas investem na ilustração porque elas sabem que isso vai gerar retorno para elas. Por isso, quem foca no mercado corporativo consegue cobrar muito mais. Empresas têm caixa para gastar, como é o caso daquela editora que me contratou. Sem contar que as editoras, todo ano, recebem uma verba gigante do governo para elas renovarem os materiais didáticos das escolas. E mesmo quando é para produzir um livro infantil, ela sabe que quando ela produzir e começar a vender esse livro, ela vai ganhar muito mais. E é por isso que eu consigo cobrar o que eu cobro hoje. E é por isso também que aquela nossa amiga artista e empreendedora também conseguiu aquele faturamento de 225 mil que eu te mostrei agora há pouco. Ou seja, ilustradores que produzem artes comerciais para empresas geralmente ganham bem mais do que quem produz para pessoa física. Vender uma arte de 200 reais para uma pessoa pode pesar no bolso dela. Agora, para uma empresa, esse mesmo valor não é nada. Sem contar que várias dessas empresas fecham um pacote, um projeto com várias ilustrações para você criar. Então, ao invés de você vender suas ilustrações de um a um, igual eu fazia quando eu trabalhava com caricaturas, com commission, você passa a trabalhar fazendo ilustrações em lote. E se você estiver pensando, mas eu não tenho segurança ainda para cobrar tudo isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você quisesse ter uma renda, por exemplo, de 2 mil reais, o que você acha mais fácil? Vender 10 desenhos de 200 reais para 10 pessoas diferentes ou fechar um projeto de 2 mil reais com um cliente apenas que já precisa de 10 ilustrações? Nesse caso, com um cliente apenas em empresa, você já teria essa renda de 2 mil reais, sem ter que ficar correndo atrás de mais um monte de cliente. Anota isso. Se você continuar vendendo poucos desenhos para poucos clientes, você vai continuar ganhando pouco. E se você passar a vender mais desenhos para alguns clientes que te pagam melhor, aí sim o seu jogo muda e você vai começar a ganhar mais com a sua arte. Então, a partir de agora, sempre que você for desenhar para uma pessoa, você vai lembrar de mim te falando, presta atenção, você podia estar ganhando umas 10 vezes mais se fosse para uma empresa. Tô falando, você vai lembrar de mim. Agora, por que essas empresas contratam ilustradores freelancer? Primeiro, porque sai mais barato para ela do que contratar um funcionário fixo para fazer isso todo mês. E muitas vezes, como é o caso de algumas agências e editoras, elas até têm uma equipe criativa que cria as ilustrações para elas. Porém, tem alguns meses que essas agências e editoras têm muita demanda de trabalho e então ela contrata alguns ilustradores freelancers para ajudar nessa demanda específica. E segundo, como a ilustração tem um objetivo comercial, ela agrega valor para os produtos da empresa e isso gera mais grana para ela. Por isso, os valores cobrados nesse tipo de ilustração são naturalmente maiores. E a gente está vivendo uma época surreal de oportunidades para ilustradores. No ano passado, a gente teve um recorde de número de novas empresas sendo criadas no Brasil. Essa galera precisa se diferenciar. Quantas dessas empresas você acha que precisam de ilustração? Uma embalagem bem ilustrada para um novo produto, um mascote para fortalecer a marca, ilustrações para o site, aplicativos, campanhas publicitárias. Alguém precisa criar essas ilustrações. E por que não você? Você tem noção da quantidade de oportunidades que existem para você ganhar dinheiro ilustrando se você passar a olhar para o mercado de ilustração comercial? Dá só uma olhada. Aqui estão só as principais que eu separei para você ganhar dinheiro com ilustração. Publicidade, produto, web, ilustrando para sites, para aplicativos, design system, que é um pacote de ilustrações para empresas, concept art, criando ilustrações para games, animação ou motion, criando ilustrações para filmes, para séries, comerciais, ou animações independentes, criando um canal, por exemplo, no YouTube, onde você divulga suas ilustrações. Um exemplo disso é a Rafaela Puma, depois dá uma olhada. Ilustração infantil, material didático, mercado editorial, ilustrando para revistas, jornais, seja impresso ou digital, ilustração científica,
onde você ilustra para a área médica, biológica, científica. Essa é uma área que falta ilustradores, porque tem muita demanda de pesquisa e poucos ilustradores focando nisso. E tem mais, infográficos, moda e estamparia, mangá e quadrinhos, board e card games, além de todo o universo nerd, precisa também de ilustração, tatuagem, projetos de NFT e a 17ª é um mercado de commission, encomendas pessoais. E como você já entendeu, não é um mercado onde você ilustra para empresas. Mas, como eu trabalhei por muito tempo nessa área, eu vou te dar aqui um super insight para você conseguir fazer esse tipo de arte justamente para empresas. Quando eu trabalhava muito com retrato e caricaturas, o que eu fazia era fechar parcerias com empresas que têm uma cultura empresarial forte e que gosta de valorizar os colaboradores. E aí eu criava caricaturas desses funcionários, desses colaboradores. E que geralmente são muitos, dependendo do tamanho da empresa que você fechar. Pode ser uma boa oportunidade para você ganhar bem trabalhando dessa forma. Agora, não adianta nada você saber desses mercados se você não sabe quem são as pessoas que contratam ilustradores nessas empresas. Quais são os cargos dessas pessoas? Diga, pelo amor de Deus, quem são esses clientes? Calma, que já já eu vou te mostrar isso. Mas antes, eu quero te mostrar como que você faz para entrar nesse mercado de ilustração comercial. E que é diferente do que a maioria dos ilustradores faz quando tenta viver da sua arte. E que, na minha opinião, é uma maneira mais eficiente, mais rápida e que te traz mais resultado para você como artista. Sabe qual é o problema? Tem muita gente talentosa por aí, que desenha muito bem, domina a técnica, o estilo, mas não consegue cliente. Acaba se frustrando na hora de vender a sua arte e acaba desistindo no meio do caminho. E a verdade é que a maioria falha e não consegue cliente por dois motivos principais. Primeiro, falta para eles alguns pilares fundamentais para poder viver da ilustração. E segundo, eles também executam esses pilares no tempo e na ordem errada. Os pilares são esses aqui, ó. Posicionamento profissional, escolher um nicho lucrativo e se especializar nele. Portfólio magnético, criar um portfólio estratégico que atraia os clientes certos para você. Prospecção poderosa, saber onde encontrar e como abordar os clientes que te pagam bem. E um planejamento inteligente, criar um fluxo de trabalho que te permita ter uma renda mais estável. E esses são os 4 P's do método, ou seja, são os 4 pilares que são a base para você viver de ilustração. Muita gente foca só no pilar do portfólio e esquece dos outros 3 pilares. E aí não entende porque não consegue ter clientes, não fazem nem ideia de como se posicionar, estrategicamente no mercado de ilustração. Eles não sabem como encontrar bons clientes, como prospectar, como negociar e fechar contrato com eles. Fazer uma boa gestão de projetos, se organizar financeiramente e saber o quanto cobrar, nem se fala. E o resultado disso, um monte de gente talentosa que não consegue viver da sua própria arte. Mas uma vez que você aprende a administrar a sua carreira de ilustração da forma certa, tudo fica mais fácil. O segundo motivo da galera não conseguir cliente é tentar fazer isso numa ordem pouco eficiente. Além de não saber muito bem o que fazer, fazem essas coisas numa ordem errada. E isso torna o caminho ainda mais difícil. Por exemplo, vamos analisar aqui juntos o caminho que normalmente um jovem ilustrador percorre. Primeiro, ele passa muito tempo estudando, mas sem direção. Ele evolui muito mais devagar, porque ele não tem um foco determinado. Uma hora ele faz um gatinho fofo, outra hora ele faz um retrato realista, e assim vai. Depois de um tempo, esse jovem ilustrador se convence de que ele precisa de um portfólio. Acontece que ele ouve alguém no YouTube dizendo que um portfólio precisa ter várias artes. O nosso querido jovem ilustrador pega todos, absolutamente todos os seus desenhos, cada um mais diferente do que o outro, e joga tudo num site de portfólio. Ou pior, no feed do Instagram. E ele fica esperando os likes e os tão desejados clientes que nunca chegam. Os únicos poucos likes que ele tem nos seus posts ou são de colegas desenhistas ou da sua querida tia Neuza. Beijo, tia Neuza. Mas raramente isso se transforma em vendas. E depois de muitos posts, ele fecha uma arte
e se esforça bastante para ficar muito top. Ele termina a ilustração e então volta para a estaca zero, esperando que mais clientes caiam do céu ou do Insta. Esse ciclo se repete várias vezes e, frustrado, ele desiste no meio do caminho, porque parece que não adianta o quão bom ele seja ou o quantos likes ele tenha, isso não é o suficiente para que ele tenha clientes constantes de ilustração. E se você se identifica com o nosso querido jovem ilustrador, eu quero te mostrar que existe um caminho melhor e mais eficiente para você conseguir clientes de ilustração. Ao invés de gastar tanto tempo praticando sem direção, você já começa definindo o seu posicionamento de mercado. Assim, você progride muito mais rápido e você sabe exatamente no que você precisa evoluir. Anota isso. Você atrai o que você foca. O que não há foco, você repele. Depois disso, você cria algo que eu chamo de PMV, Portfólio Mínimo Viável, que é diferente de um portfólio comum, com muitas artes. É um documento em forma de apresentação com poucas artes, mas consistentes e direcionadas para o mercado que você escolheu, com estilos e temas relevantes que trazem apelo comercial para esse mercado. Você não precisa esconder que são projetos fictícios, tá? Mas você precisa apresentar essas artes como se você tivesse feito para um cliente real. Além de mostrar que você é bom nessa área, você consegue testar o mercado de forma mais rápida e tira aquela pressão de ter que fazer um portfólio gigante e top logo de início. Depois disso, ao invés de você gastar energia tentando crescer nas redes sociais, você cria uma lista dos potenciais clientes dentro desse mercado. E então você apresenta o seu PMV, enviando uma mensagem para todos da lista de clientes que você criou. E aí vai acontecer o seguinte: a maioria não vai te responder. Alguns vão se interessar, vão gostar do seu trabalho, um ou dois vão te passar algum projeto em algum momento. Mas aqui está o ponto-chave: não é qualquer cliente, é uma empresa que vira e mexe precisa de ilustração, ou de várias ilustrações. E com o tempo, essa lista cresce, alguns voltam a te contratar, outros te indicam para novos projetos, e você entra no que eu chamo de ciclo de clientes constantes. E assim, com experiência, com clientes reais, fica muito mais fácil você criar um portfólio magnético, maior, com um estilo pessoal diferenciado e que atrai clientes naturalmente. Essa é a diferença entre quem batalha por anos sem resultado de quem cresce rápido no mercado de ilustração comercial. E foi por isso que eu organizei o método 4Ps do Reverde Ilustra, assim, numa ordem eficiente. Agora que você já sabe como entrar no mercado de ilustração comercial, quais são os cargos das pessoas que compram ilustrações nesse mercado? Os principais são esses aqui, ó. Diretores de arte, eles definem a direção visual do projeto e eles precisam de ilustradores para executar as suas ideias. Designers também contratam e indicam ilustradores. Producers ou art buyers, eles são responsáveis por encontrar e contratar novos talentos aí para os projetos das empresas. Editores, no mercado editorial, são eles que definem quais vão ser os ilustradores que vão trabalhar nos projetos aí de livros, revistas e materiais didáticos. É essa galera que você vai procurar para fechar projetos de ilustração. 90% dos desenhistas não sabem disso. Só de você ter essa informação, você já está na frente aí de muita gente no mercado. Mas ó, saber disso ainda não é tudo. Existe uma maneira certa de você entrar em contato e manter um relacionamento com essa galera. E para te ajudar nisso, eu quero te apresentar o Ilustre Studio, painel de gestão profissional do seu estúdio de ilustração. Com ele você pode organizar a sua lista de contato, acompanhar suas prospecções e manter um relacionamento estratégico com seus potenciais clientes. Se você, assim como eu, não tem saco para mexer em planilha, ficar fazendo contas, gastos, orçamentos, você vai adorar isso. Imagina todos os processos do seu estúdio de ilustração organizados em um único lugar, né? Para você não perder tempo com chatice e focar aí no que você mais ama, que é ilustrar. O Ilustre Studio é um painel de gestão completo, feito especialmente para ilustradores. Gestão financeira, gestão de cliente, equipe, planejamento, gestão de projetos em andamento, redes sociais e muito mais. Cada ferramenta aqui tem uma aula completa te ensinando a mexer, a configurar tudo certinho de forma bem simples, tá? Agora, como eu sei que você já está imaginando você cadastrando o seu primeiro cliente no painel aqui do Ilustre Studio, eu vou aproveitar para te revelar aqui mesmo sobre aquele projeto
que me rendeu R$18.000, como eu tinha te prometido. Esse projeto foi feito por uma empresa chamada Special Dog. Ela é líder no mercado de ração para pets. E para ter fechado esse projeto, eu segui o mesmo processo que eu ensino no pilar da prospecção. Eu tô aqui no meu painel de clientes e eu vou clicar aqui na Juliana Padovani, que foi a pessoa que eu prospectei. Eu entrei em contato com ela e em seguida ela me chamou para uma reunião. Eles precisavam de uma identidade visual ilustrada para um projeto de curso de gestores que eles estavam desenvolvendo. E no caso, todas as telas do curso seriam ilustradas numa pegada meio quadrinhos, meio X-Men, como se eles fossem super-heróis, ou melhor, super gestores. E como eu já te disse aqui, esse é o tipo de projeto em que você vai criar não só uma, mas várias ilustrações, como é o caso aqui, ó. Essas são só algumas das ilustrações criadas para esse projeto. Eu cobrei o valor de R$750 para fazer cada ilustração do projeto. E no final da reunião, vimos que o projeto precisava de 24 telas ilustradas. E se você fizer a conta, você vai ver que dá R$18.000. E se eu buscar aqui, ó, no meu painel de cliente, você vai ver que esse é apenas um dos vários projetos que eu acabei trabalhando depois também com eles. Agora vem cá. Se você chegou até aqui, é porque ilustração é a sua praia. E talvez esteja mais do que na hora de você começar a fechar projetos de ilustração, a ganhar mais com o seu talento. Eu demorei anos para descobrir como encontrar os clientes certos e como cobrar os valores que eu te mostrei aqui hoje. Mas você não precisa demorar tanto e nem atravessar esse caminho sozinho. Imagina você acordar todos os dias sabendo que você vai fazer o que você ama. Saber que os seus desenhos não ficam mais só no papel. Eles começam a ganhar vida em projetos reais, ajudando marcas e contando histórias. E aos poucos, com o dinheiro que você ganha com a sua arte, você começa a construir um caminho mais estável para você e para sua família. E isso não é só um sonho, é uma realidade. Para te ajudar a viver essa realidade, olha só o que te espera dentro da plataforma do Viver de Luz. A maioria dos cursos por aí só te ensinam a técnica, mas a minha missão vai além disso. Eu quero te ajudar a construir uma carreira de verdade com a sua arte. Como você viu até aqui, saber desenhar não é o suficiente. Para viver de ilustração, você precisa dominar a arte de vender o seu trabalho. Melhor do que você aprender a ilustrar é você aprender a transformar o seu hobby numa fonte de renda para você. E é exatamente isso que você vai encontrar dentro do Viver de Ilustra. Quando você entra aqui no curso, a gente já te dá os primeiros passos aí para te orientar, né, a como utilizar melhor, né, o treinamento. Aí depois você tem um módulo sobre mentalidade ilustre, te mostrar que sim, é possível viver da ilustração, e a gente vai também combater os bloqueios e as crenças que podem estar te impedindo de conseguir realizar isso, tá? A gente tem um módulo sobre mercados lucrativos, onde eu te explico como que funciona cada um dos mercados, o que cada mercado exige de você como ilustrador e como que você faz para entrar nesses mercados. E aí depois você tem também um módulo sobre fundamentos de ilustração, onde eu mostro para você como você faz para deixar a sua ilustração mais consistente, mais forte, com mais apelo comercial. A gente vai trabalhar uma série de fundamentos aí que vão destacar as suas ilustrações no mercado. Depois você tem também um módulo sobre criação de estilo diferenciado, um módulo específico sobre mercado de ilustração infantil, é minha especialidade, então eu trago isso para você de uma forma muito legal. Um módulo sobre produção direcionada, tá? Para você criar as suas ilustrações de uma forma mais estratégica, um módulo focado em portfólio. Eu vou te ajudar a criar o seu portfólio que chame atenção, que atrai clientes para você. Um módulo sobre precificação, onde você vai aprender a cobrar um valor justo pelas suas ilustrações e como valorizar melhor o seu trabalho e você como artista. E tem também um módulo sobre monetização, para você aprender a criar novas fontes de renda com ilustração. Você tem também aqui o guia do posicionamento sintetizado, que é um módulo mais introspectivo para você definir melhor os seus objetivos de vida e alinhar eles com o seu trabalho. Você tem também os desafios da comunidade. A gente sempre lança desafios para a galera e esses desafios eles ficam aqui também para você poder acessar, crescer como artista junto com toda a comunidade. Pensa comigo, você prefere trabalhar o resto da sua vida com algo que você não gosta ou com algo que você faria até de graça, porque enche o teu espírito e o teu bolso? No Viver de Ilustra,
além do método 4Ps, que vai te guiar pelo caminho mais eficiente, você também tem planos de ação e checklists para colocar tudo em prática de forma simples e organizada. Quando você termina o plano de ação do portfólio magnético, por exemplo, eu mesmo faço uma análise exclusiva do seu portfólio, te mostrando exatamente o que você precisa melhorar para atrair mais clientes e fechar mais projetos. A cada 15 dias, a gente tem também mentorias em grupo, ao vivo no Zoom, com conteúdo, tiração de dúvida e feedbacks. E assim que você entra, eu já te envio o seu primeiro passo junto com o Ilustre Studio. Esse painel ele é exclusivo para os alunos do Viver de Ilustre. E ele tem muito mais coisas do que eu consegui te mostrar aqui. E dentro dele, você também encontra o Kit Primeiros Clientes, que vem com modelos de proposta de orçamento prontinho para você adaptar, modelos de contrato para você proteger o seu trabalho, templates do PMV pronto também para você só preencher com as suas ilustras, e tem também modelos de script de e-mail e de mensagens para te ajudar a abordar os clientes da melhor maneira. Tudo mastigadinho para você, e eu ainda te dou uma lista das principais editoras que trabalham com ilustradores no Brasil e fora do Brasil, para você poder enviar seu portfólio aí para eles. E além de tudo isso, você tem também acesso ao grupo VIP de alunos no WhatsApp. E espera aí que tem mais. Entrando para o Viver de Ilustra agora, você ganha também alguns bônus super especiais. O primeiro bônus é uma trilha de conteúdo exclusiva de commissions, porque é uma área que eu tenho muitos anos aí de caminhada e eu sei que muitos de vocês gostam de desenhar pessoas. E o segundo bônus é um treinamento de caricatura. Como eu comentei, eu comecei na ilustração como caricaturista e eu fiz isso por muito tempo, desenhando pessoas, casais e também para empresas. E nesse curso eu te entrego o que eu aprendi ao longo aí de 10 anos como caricaturista, para que a sua caricatura arranque sorrisos e gargalhadas por aí. E o terceiro bônus que você ganha é o acesso ao Ilustre, uma biblioteca de referências incrível com o meu acervo pessoal e uma galeria de trabalhos selecionados dos maiores ilustradores do mercado. E aqui no Ilustre dá para você filtrar pelo mercado específico que você quer pesquisar ou pelo estilo. É como se fosse um Google, só que focado, específico para ilustradores. E é muito fácil e rápido você pesquisar referências nele para você se inspirar quando você estiver travado. E se você às vezes passa pelo famoso bloqueio criativo, esse banco de referências ele vai te salvar com ideias infinitas para você criar. E agora você tem duas escolhas. A primeira é continuar no mesmo caminho de sempre e ainda ouvir aquelas coisas chatas dos amigos e da família. Arte não dá dinheiro, vai arrumar um emprego de verdade, artista é tudo quebrado. Será que não é melhor você cursar engenharia? Sempre tem uns que soltam essa, né? A segunda opção é você decidir que você pode viver da sua arte. Entrar no Viver de Ilustra, aplicar o método do caminho mais eficiente que eu te mostrei e começar a ganhar mais ilustrando. Agora eu te pergunto, quanto já te custou tentar sozinho e não ter resultado na ilustração? Quantos clientes você já perdeu por não saber se posicionar? Quanto tempo você já gastou sem saber direito o que fazer? Se você parar para pensar, o preço que você paga de oportunidade perdida, de tempo desperdiçado e de frustração é muito maior do que o preço do Viver de Ilustre. E a boa notícia? Com apenas um cliente fechado, você já recupera o valor investido no curso. E o melhor, dá para você parcelar em 12 vezes sem nenhum problema. E como se não bastasse, no Viver de Ilustre você tem duas garantias. A primeira é a garantia incondicional de 15 dias. Se dentro das 2 primeiras semanas você, por algum motivo, sentir que o treinamento não é para você, você pode pedir o reembolso e a gente devolve o seu dinheiro na hora. E além dessa garantia, você tem uma segunda garantia, que eu duvido você já tenha visto em algum outro curso. Os meus amigos me disseram que eu sou meio louco por dar essa garantia, mas é porque eu estou comprometido com o seu resultado. Tá curioso? Então rola a página e vê se essa garantia ainda está disponível. Se você continua vendo esse vídeo e a segunda garantia ainda está disponível, você está com sorte, hein? Porque eu não vou deixar essa garantia por muito tempo. Então, se você quer parar de tentar sobreviver da sua arte e passar a viver dela, realizando o seu sonho de trabalhar com ilustração, clica no botão abaixo para você entrar no Viver de Ilustra agora mesmo e começar a ganhar dinheiro ilustrando antes que o preço atual aumente.